Não acredite em tudo que você sente. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Quantas vezes seu sentimento te enganou? Um monte, né? Oh Deus, quantas. Nossas emoções são muito enganosas, né? Às vezes o coração, ele sente uma coisa que a razão desconhece. Essa que é a grande verdade. É por isso que quando a gente está apaixonado, a gente está amando, você olha para a pessoa apaixonada e fala assim, será que essa pessoa não está vendo, não está percebendo? Mas é isso. Não acredite em tudo que você sente, é um conceito bíblico, inclusive. Então vamos lá. Nós vivemos em uma era dominada pela emoção. Emoção é uma coisa que domina o mundo no momento. A cultura atual nos bombardeia com frases como siga seu coração, faça o que sentir vontade, ou se parece certo, então é certo. E eu poderia colocar um monte de outras aqui. Seja feliz, não se prenda, aí a coisa vai embora. O que não faltam são frases de efeito para dizer para você, siga suas emoções, siga seu sentimento, você merece ser feliz. E no fim, a gente já sabe como é que fica. Por quê? O problema é que os sentimentos mudam de acordo com o momento, com as circunstâncias e até com fatores biológicos como sono, hormônios ou alimentação. Sentimento é isso, gente. Você já chegou em casa e encontrou uma pessoa mal-humorada? É sentimento. Mas também já encontrou alegre, já encontrou triste. É a vida. Relacionamentos longos tem períodos de baixa, tem períodos de alta. Abaixa de novo. Depois vem uma alta. Aí abaixa. Aí abaixa. Estou brincando, gente. Aí sobe de novo. Melhora, estabiliza. É assim. Você quer passar a vida com alguém? Aprenda isso. Você não pode acreditar em tudo que você sente. Sentimentos enganam a gente. Tá? Por que eu digo isso? Há uma realidade que nós precisamos aprender. E aprender a lidar, que sentimentos são passageiros e nem sempre correspondem à realidade. Talvez você tenha passado um período entristecido com alguém, mas isso passa. Talvez isso não defina o seu relacionamento. Você pode ter passado uma decepção, mas isso não define o seu relacionamento. Mas o que a Bíblia fala sobre sentimentos? A Bíblia se refere a sentimentos usando a palavra coração. Isso. A Bíblia se refere a sentimentos usando a palavra coração. E lá no livro do profeta Jeremias, Deus manda um recado através do profeta e diz assim, enganoso é o coração. Teu coração vai te enganar. Vai. Mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Corrupto. Quem poderá entendê-lo? É por isso que a gente olha para as pessoas que estão envolvidas em sentimentos, em emoções, e não consegue entender por que essas pessoas estão agindo assim, reagindo dessa forma, ou até aceitando certas coisas. C.S. Lewis, ele tem uma frase interessante. Ele disse, olha, os sentimentos vêm e vão, mas o amor de Deus por nós não muda. Amém, igreja? O amor de Deus por nós não muda. Então nós vamos falar muito sobre isso hoje. E isso é tão importante para nós, porque eu e você não vamos viver sem nos relacionarmos, a não ser que nós nos isolemos. Isso não é bom. Não estando isolados, de uma maneira ou de outra, estaremos nos relacionando, seja com família, seja sentimentalmente, não importa, nós vamos estar nos relacionando de alguma maneira. A grande questão é que, se nós não soubermos lidar com isso, nós vamos nos magoar, nós vamos magoar as outras pessoas, nós vamos ferir e ser feridos, nós vamos causar dor e também vamos sentir dor emocional. Então não acredite em tudo que você sente. Na verdade, questione muitas vezes se esse sentimento não é parte apenas de um momento. É sobre isso que nós vamos falar aqui e vamos usar, é claro, a Bíblia como base. Mas antes, vamos orar? Vamos pedir a Deus que direcione nossas mentes e corações. Porque a gente não vive sem sentimentos. Mas não podemos ser só sentimentos. Então, mente e coração. Amém? Pai,
estamos aqui e pedimos que o Teu Santo Espírito fale conosco. Que o Senhor possa tocar profundamente, tanto na nossa mente quanto nos nossos corações, nos ajudando a equilibrar, Senhor, razão e sentimento, ajudando a equilibrar as nossas emoções para que nós possamos conduzir nossos relacionamentos, a nossa vida, aquilo que estamos sentindo de maneira sábia, de maneira real e duradoura. Oramos e pedimos que essa seja uma noite esclarecedora para todos nós aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então eu quero começar com algumas afirmações, na verdade 2 afirmações que são importantes, antes de eu falar como você pode não se deixar dominar por aquilo que você sente. Bom, primeiro, entenda que emoções são reais, tá? Elas existem, mas não são verdades absolutas. Você não pode pegar um momento e achar que aquele momento é para sempre. Você não pode pegar o momento que você está angustiado e com raiva e achar que a sua vida vai ser angústia e raiva. Não é assim. Você não pode pegar um momento e definir a sua história a partir desse momento. Então, emoções, elas são reais, elas existem. Mas não são verdades absolutas para você dizer, não, é isso, pronto e acabou. Claro que não. É por isso que a gente precisa ter muita sabedoria e eu vou falar sobre isso hoje aqui. Sentimentos, eles precisam ser trabalhados em nossas mentes e corações. É por isso que a Bíblia ela faz uma distinção tão interessante entre paixão e amor. A Bíblia mostra a paixão como um fogo consumidor. E mostra o amor como uma coisa que sabe lidar com paciência, com longanimidade, que sabe lidar do jeito certo com a pessoa. Então você vê que a Bíblia trata sentimento, emoção e amor de formas diferentes. Mas entenda isso, não é o que você está sentindo agora que determina a verdade sobre muitas coisas. Você já teve, eu tenho certeza, momentos de tristeza, assim como você já teve de alegria. Você já se decepcionou, você já se angustiou, você venceu, você lutou, você conquistou e você perdeu. Às vezes ganhou, às vezes você se sentiu bem, às vezes se sentiu mal. Teve dias que você se sentiu como a pessoa mais vitoriosa da Terra e teve dias que você se sentiu a pessoa que mais fracassou nesse planeta. Sentimentos, eles estão aí batendo na nossa porta todos os dias, mas eles não são verdades absolutas, nós temos que aprender a filtrar isso. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve a sua 2ª carta aos Coríntios, ele diz assim, por isso, olha o que ele diz, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque, olha ele não dando valor ao sentimento, porque quando sou fraco, quando me sinto envolvido por tudo isso, aí é que eu sou forte. Porque no dia que você for envolvido por todas essas coisas, privações, insultos, perseguições, angústias, no dia que você for envolvido por tudo isso, que você viveu o sentimento como algo absoluto, você vai prostrar. Você vai desistir. Você vai abandonar. Sentimentos não são verdades absolutas. E olha só, isso aqui tem que ficar gravado. Sentir tristeza, medo ou raiva é humano, faz parte, é o que nós chamamos de emoções primárias. O problema é quando transformamos essas emoções em lentes para enxergar o mundo. Eu colocaria essa palavra até um pouco mais perto, para enxergar as pessoas. Se você está enxergando quem está perto de você através de uma dessas lentes, talvez pela lente da tristeza, da decepção, da angústia, da raiva, do medo, então você está deixando que o sentimento conduza você e isso se torne uma verdade absoluta no seu coração. Robert Lear, ele é um psicólogo e autor de quase 30 livros sobre comportamento humano. Ele escreveu o seguinte: sentimentos são como alarmes. Às vezes tocam quando não há incêndio. Bom, eu achei interessante, porque se você já instalou alarme na sua casa alguma vez, com certeza ele tocou sem ser nada.
Sempre tive alarme em casa e muitas vezes acordei assustado de noite e não era nada. Foi uma mosquinha que passou na frente do sensor e acionou o alarme. Às vezes, a gente está tão fibrilando com os sentimentos que o nosso coração carrega, que tudo dispara o alarme. Tudo. E aí, a psicologia chama esse momento de viés cognitivo, que é quando você pega carona no seu sentimento e acha que aquilo é real, que a sua vida se resume a isso. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, repitam comigo: emoções são reais, mas não são verdades absolutas. Ok. Partindo disso, entenda o seguinte: essas emoções podem produzir pensamentos distorcidos que produzem emoções exageradas. Produzem. Quem nunca exagerou? Foi juntando e estourou. E cada um estoura do seu jeito. Tem gente que grita, tem gente que cala, tem gente que se fecha, tem gente que vai embora, tem gente que fala com os outros da rua. Cada um estoura do seu jeito. A verdade é que pensamentos distorcidos produzem emoções exageradas. Por quê? Porque a gente, quando começa a dar muita credibilidade a sentimento, esse sentimento produz pensamentos, esses pensamentos, na maioria das vezes, são distorcidos e produzem emoções exageradas. Deixa eu perguntar aqui, você quando está com raiva, o que você pensa? Jesus poderia ouvir seus pensamentos quando você está com raiva? Vontade disso, vontade de... se eu pudesse... Mas aí no fim a raiva passa, você se acalma, respira, e o que antes você queria enforcar, você está dizendo: meu amor, meu chuchu, I love you. É isso. É dessa forma que a gente lida com as coisas. Então, pensamentos distorcidos produzem emoções exageradas. É por isso que eu já li esse texto muitas vezes esse ano e vou repetir. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele afirma que essa transformação da mente, ela é necessária. Ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso começa aqui, ó. Você quer saber o que é o bom de Deus? Você tem que começar renovando o seu jeito de pensar, de enxergar a vida, de ver as circunstâncias, de perceber as coisas. No momento que eu acabei sendo convidado numa das casas de recuperação a fazer uma breve palestra para os internos que estavam lá. E eu comecei a olhar para eles e tinha jovens na faixa de 20 anos, 20 e poucos anos, e tinham senhores na faixa de 60, 70 anos. E era uma mistura de gente, alguns com os olhares ainda perdidos, outros com vontade de ouvir alguma coisa que os tirasse daquele processo. Mas na verdade, todo mundo ali tinha uma história baseada em sentimento. Interessante isso, né? Aconteceu isso comigo, que me levou a isso, e eu fui para isso e acabei nisso. Escutei vários deles falando isso enquanto eu estava lá. Sentimentos geram pensamentos distorcidos que produzem emoções exageradas. O mundo está cheio disso. As emoções, elas seguem os pensamentos. Você consegue gravar essa frase? As emoções seguem os pensamentos. Se penso, ninguém me ama, sentirei tristeza. Se penso, vai dar tudo errado, sentirei ansiedade. Eu vou colocar uns exemplos aqui, por exemplo, de algumas coisas que nós consideramos como pensamentos que nos levam a sentimentos ou emoções exageradas. Por exemplo, catastrofização. O nome é complicado até de pronunciar, pior ainda de viver, tá? É quando você diz assim: isso é horrível, não vou conseguir suportar, que você fica, sabe, catastrofizando as coisas. Tudo para você, qualquer coisinha vira uma coisa enorme, porque você já está
se deixando levar pela emoção. Quer ver outro exemplo de quando você já está exagerando ou deixando que a emoção produza comportamentos exagerados? Quando você faz uma leitura mental negativa, né? Você fica, eles devem estar pensando mal de mim. Só pode. Atrasou 5 minutos, deve estar fazendo alguma coisa errada. Falou isso, deve estar fazendo aquilo. Isso aí só pode... alguma coisa contra mim tem, né? Então a gente tem essa leitura mental negativa. Outro exemplo de pensamentos ou sentimentos que produzem emoções exageradas é a generalização, que é quando você começa a pautar a sua vida de um jeito tão ruim, tipo, nada dá certo para mim, nada funciona, eu nunca vou ser feliz, toda vez dá errado. Sabe quando você generaliza o processo? E interessante é que a Bíblia bate muito numa tecla, né? De que há poder nas suas palavras. Agora eu te pergunto, se as suas emoções estão produzindo pensamentos distorcidos, e esses pensamentos estão produzindo emoções exageradas, o que está saindo da sua boca? O que você tem falado sobre você? Como é que você tem trabalhado esse diálogo interno? Tim Keller, esse teólogo fantástico, ele diz uma coisa tão importante. Ele diz que a batalha espiritual é travada principalmente no campo da mente. A gente já vem falando sobre isso há 20 anos aqui nessa igreja. A maior batalha espiritual minha, sua, de qualquer pessoa que ande com Cristo, começa onde, igreja? Na mente. É por isso que muitas vezes pregar o evangelho é uma coisa que para algumas pessoas se torna um fardo, porque elas acham que tem que convencer. Mas a Bíblia diz que a gente não tem que convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. A gente só tem que pregar o Evangelho, mais nada. Fala de Jesus, dá bom testemunho, fala de Jesus, ora, fala de Jesus, dá bom testemunho, e deixa que o Espírito Santo faz o resto. Não é você que tem que convencer ninguém. Não é. E aí a gente começa, até quando vai falar de Cristo, a gente começa a travar uma batalha espiritual. E aí, eu coloquei um questionamento aqui, pergunte-se, este pensamento que você está tendo é baseado em fatos ou em medo? Está alinhado à palavra ou à minha emoção? O que está pautando suas emoções? O que está se revelando dentro de você? Então vamos lá. Bom, se nós aprendemos que emoções não são reais, emoções são reais, mas não são verdades absolutas, e que elas podem produzir pensamentos distorcidos e, consequentemente, reações exageradas, ok, vamos lá. Como é que a gente começa a lidar com isso, então? Como é que a gente começa a centralizar a nossa existência? Primeiro, submeta suas emoções à palavra de Deus. Não é uma tarefa simples, como muita gente pensa. Não é. Não é. Mas é um exercício diário. Todos os dias, tente começar o seu dia com uma oração onde, apesar de você, na sua mente, achar que vai ser o dia mais difícil da sua vida, louve a Deus e diga: Senhor, me dê forças para enfrentar esse dia e que eu termine esse dia vitorioso. Comece a combater as suas emoções com a palavra de Deus. Aquelas emoções negativas, aquelas emoções ruins, aquelas emoções que levam você a pensar as coisas mais estranhas. O salmista, lá no Salmo 119, no verso 105, ele diz uma coisa que tem muito a ver com isso aqui. Ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele está dizendo: eu estou pautando a minha vida, a minha existência, o meu caminho em Deus. Estou submetendo quem eu sou a Deus.